todos, estamos aqui no nosso podcast Café e Barba, mais uma vez, mais um episódio, e nós estamos aqui no estúdio CaféCast, que em algum local aí do vídeo, da descrição, você vai ter aí um contato para você conhecer, e também sempre lembrando e indicando, né, o nosso parceiro, que é o Café com Aslan, que fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80, lá no centro. Ou aqui no centro, né, do Rio. E, bom, eu sou o pastor Alan, eu estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança, em Nova Iguaçu. Fica ali na rua Professor Vitorino Cardoso de Matos, número 168. Então, bem no centro mesmo, perto do shopping de Nova Iguaçu. E com culto às 10 da manhã e às 18 horas. E estou aqui com o pastor Joel, fazendo mais um episódio, trabalhando, né, comigo mais um episódio. É isso aí. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço, ao nosso podcast. Eu espero que você também queira falar com a gente, mande mensagem para a gente. A gente vai fazer de tudo para responder você da melhor maneira possível. Como o Alan falou, eu sou o Joel Teodoro, pastoreando a Igreja Presbiteriana aqui no bairro de São Cristóvão, aqui pertinho do centro do Rio, na rua Euclides da Cunha 210. O nosso culto dominical é às 17 horas. Você é muito bem-vindo. Se aparecer lá, fala comigo que foi por causa do podcast que você ficou sabendo da gente. Eu quero dar um abraço em você, tá bom? Alan, a gente vai falar de que hoje, Alan? Nós vamos falar de um tema quase que conectado, né, de uma certa forma, com um anterior que já falamos, né, sobre tomada de decisão, mas especificamente autossuficiência ou independência de Deus. Então aí um equilíbrio entre esforço e fé, como pensar tudo isso, como que a fé cristã apresenta essa reflexão, e a fé reformada, né, mais especificamente, trabalha essa tensão entre fazer e confiar. Pois é, se você falou aí no começo sobre autossuficiência e independência, é porque a gente tem o contrário também, né? A gente pode depender de Deus e pode dizer para ele, eu não me basto para isso, né? Uhum. Então, quando a gente fala por um aspecto negativo, por exemplo, você vai ter o outro lado da moeda que é positivo, né? E a gente tem que buscar esse equilíbrio a todo custo. E a gente vive numa sociedade, num tempo, né, numa cultura que vai dizer para você, olha, você é bom, você pode fazer qualquer coisa, a única coisa que você precisa é acreditar em si mesmo, acredite no seu potencial. Olha como é que você é bom, como é que você é bonito, como é que você é rico, como é que você é inteligente, tudo de bom. Isso é mais comum, né? É mais comum. A miséria disso é que isso foi parar dentro desse grande universo chamado evangélico, né? Uhum. E tem um pessoal aí que reúne multidões, cobra inclusive para você escutar. Sobe montanha. Tudo isso. E o sujeito vai lá para dizer o que você quer ouvir, né? Então, mas no fundo, o eco que a gente escuta da Bíblia é Jesus dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada. E aí, como é que a gente vive com esse barulho? Eu tô nesse mês de outubro, né, nós estamos, período da Reforma Protestante, né, que a gente lembra, e eu comecei a fazer uma série de sermões, na verdade 3 ou 4 sermões, em Efésios 2, do 1 ao 10, né? E no primeiro domingo eu falei sobre Efésios 2, do 1 ao 3. Então, basicamente, né, mortos em delitos e pecados, essa é a realidade humana, e escravos desse mundo, segundo curso desse mundo, e por aí vai. E numa das aplicações, eu falei exatamente isso aí. O que a gente mais ouve é, você é o melhor, vai dar tudo certo. E eu falei, gente, o apóstolo ele vai continuar o texto até o ponto de dizer, pela graça vocês são salvos. Ou seja, a gente depende exclusivamente de Deus, né? É graça no início, graça no meio, graça no fim. E eu falei, olha,
Uma das propostas é nós assumirmos as nossas incompetências. Enquanto uma grande parte de comunidades ditas cristãs, e são mesmo algumas, a maioria, né? Espero. Mas você sai de um domingo ouvindo: você é vencedor, vai dar tudo certo, busque a melhor versão de si mesmo, não tem uma coisa assim? Eu falei: vocês estão saindo daqui ouvindo o seguinte: assuma que você é incompetente diante de Deus, para que em Deus você comece a nele adquirir as competências necessárias. Pois é, por causa dele, né? Por causa dele. Exatamente. Bom, o que você está falando aí é que a gente precisa chegar a um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, onde a gente precisa entender o que é a gente, precisa entender quem é Deus. Engraçado que é Calvino quem vai ressaltar esse ponto, né? Você só consegue conhecer, estou usando palavras minhas, né? Mas você só consegue conhecer Deus se você conhecer a si mesmo, e você só conhece a si mesmo se conhecer Deus. É quase uma tautologia ali que ele cria, mas é uma verdade, né? E onde é que termina o nosso esforço e começa a providência de Deus, né? Para poder a gente falar a respeito dessa dependência ou de uma capacidade que nós temos alguma de poder fazer as coisas e, como a gente já falou em outro podcast, tomar decisões. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? O que será que é a gente poder dizer assim: eu dependo, na verdade, de Deus, claramente, eu tenho consciência que dependo de Deus, sem cair na passividade, sem você pegar um banquinho, sentar na vida, ali no canto na vida, e dizer assim: ah, bom, tudo que Deus quiser que aconteça, vai acontecer. É uma verdade? É. Mas e o resto que ele mandou a gente fazer, né? E tem um outro extremo. Porque esse é um extremo, né? O cara: eu dependo de Deus, senta Então, ali senta e fica. E o outro extremo é: bom, eu sou completamente... Deus me deu capacidade para isso, capaz aquilo, para aquilo, para tudo. E agora eu também vou fazer tudo e tá tudo na minha conta. E ai de Deus, se não me abençoar, né? É verdade. Se Quer não... dizer, essa história aí, na verdade, esse lance que você acabou de falar, é o cara que quer ser totalmente autossuficiente e muitas vezes ele disfarça isso, nesse mundo cristão, ele disfarça isso atrás de uma fé madura. Não, eu já sei, eu já tenho maturidade espiritual, então pode deixar que eu faça as coisas, né? E aí ele foge da vontade de Deus, ele foge da dependência de Deus, né? Da própria providência divina. Né? Então, é sobre isso, né? Sim. Já sei de tudo, já sei isso, já sei de tudo, mas que na verdade está mostrando uma fé imatura, né? Uma fé pirracenta, uma fé... enfim, são os dois polos aí que a gente precisa tentar ajudar hoje aqueles que nos ouvem, nos assistem, a refletir sobre essa tensão. Falando ainda desse aspecto aí, a gente tem um sujeito que ele vira tem ativista para tudo, né? Tem ativista que vai em barquinho lá para Israel, tem ativista que vai com bandeira disso ou daquilo para o meio da rua, tem ativista para tudo quanto é coisa. Sim. E não é que também existe a figura do ativista, eu vou chamar de gospel, né? Ativista espiritual. Não, mas tem. Ativista... É o ativista espiritual. É aquele rapaz, ele vive como se Deus estivesse soprando no ouvido dele o tempo todo. Na verdade, ele faz as coisas e ele diz que foi Deus que mandou, né? Ele toma atitudes e decisões, ele diz que escutou o Espírito Santo falar. Eu fico, rapaz, eu às vezes eu acho que eu sou muito carnal, sabe? Porque eu conheço pessoal, rapaz, que me diz assim: eu acordei hoje, aí o Espírito Santo me falou que eu tinha que fazer isso assim, assim. Caramba. E na hora do almoço, Deus me falou. E, rapaz, eu falo assim: cara, eu sou muito ruim, sou muito carnal. Ele não tá falando assim comigo, não. Olha, não fala não. Para eu escutar Deus falar, exige esforço. Eu ler a Bíblia, meditar, né? E mesmo assim, às vezes a gente não alcança o que Deus queria. Mas eu sei que tem gente que é muito boa, né? Deus passa 24 horas falando no ouvido deles.
esse é o ativismo, é uma das facetas do ativismo espiritual, né? Sim. É claro que algumas tradições cristãs são mais afeitas a isso, né? Mas a gente não foge disso, né? Quando a gente cria coisas e inventa coisas, ou acha mesmo que aquele é o caminho. O contrário disso poderia ser, já que a gente estava falando, né, daquela aceleração ou daquele retardamento, né, de velocidade, a gente poderia falar de uma fé que não faz nada, né? Uma fé totalmente ociosa, preguiçosa. Você andou vendo gente por aí assim, Ela? Rapaz, alguns, né? Que simplesmente é o famoso deitão. O cara deita em berço esplêndido e, bom, se Deus me ama, se a palavra dele diz que ele cuida, então agora é com ele, né? Agora, e se não acontecer, se não der certo, se minha vida não andar, normalmente essas pessoas também são muito vitimistas, né? São. Né? Se não andar, é porque Deus não fez ou não quis. O que é uma tensão também, não é? É óbvio, Deus não é pego de surpresa em absolutamente Sim, claro. nada, né? Mas o ser humano também, ele é responsável naquilo que ele se propõe a realizar, né? Tem um aspecto aí dessa questão de uma falsa dependência de Deus, né? Que é esse cara, é o deitão, né? Que às vezes o cara nem faz isso porque ele planejou ser deitão, é porque ele não entendeu bem mesmo essa relação com a providência de Deus, e muitas vezes deixa transparecer uma parte do próprio caráter, da característica humana da pessoa. Por exemplo, a pessoa ficou desempregada e ela simplesmente não se mexe. Estou falando de crente, né? Simplesmente não se mexe. Não, Deus vai mandar, Deus vai enviar. Aí, rapaz, aparece uma oportunidade. Você, sei lá, ganhava médio. Aparece uma oportunidade, é pouco. Mas você já está 6 meses sem nada. Sim. O cara diz, não, Deus vai mandar aquilo. Algo melhor. Algo melhor. E fica. 6 meses depois, aparece outra coisa. Não. Ou, quando o cara acredita nas eternas promessas de gente que supostamente vai arranjar alguma coisa. Tem muita gente que acredita em promessas políticas. Não vou nem entrar nesse assunto, mas promessas, eu não vou nem falar políticas, eu vou falar de políticos. E o cara promete, não, rapaz, você faz isso, tal, quando eu estiver lá eu vou fazer isso. Você vai comer um negócio bom. Rapaz, eu canso de ver gente. E eu não sei o que é, parece que entra um hormônio diferente no cara que ele acredita. Passa anos esperando e vai pulando de uma promessa para outra e o cara nunca consegue nada. Esse é o cara que tem uma fé preguiçosa. Porque quando a gente vai lá para Provérbios, olha, ô preguiçoso, levanta, vê o que a formiga está fazendo. Sabe? Vai trabalhar, cara. Arregaça a manga, vai fazer o que é possível hoje. Amanhã pode ser que melhore. Mas hoje, sabe, vai descascar batata. Vai fazer alguma coisa, cara. Vai lavar prato. Sabe? E a gente não vai entrar aqui nessa questão agora, mas são coisas que pessoas próximas eu já vi fazendo isso. Cara, eu tenho que levar comida para os meus filhos. Pô, eu vou arranjar caco de telha, vou fazer um troço artesanal, vou vender. Mas o arroz eu vou botar em casa. Esse cara tem uma fé que eu vou chamar de fé operosa. Ele está esperando em Deus, mas ele correu para fazer. E Deus abençoa, cara. Sabe? A providência de Deus às vezes se manifesta até na nossa descoberta de uma habilidade que a gente não tinha, né? E é assim, né? Tem esse conflito aí entre o ativismo e a fé preguiçosa, né? São dois extremos. Isso. E aí dentro daquele do outro espectro aí, do outro extremo, a ideia de o indivíduo então ele se acha tão capaz, né?
que o próprio sucesso dele vai substituindo essa fé, né? Vai se tornando alguém que ele vai perdendo gradativamente essa confiança em Deus. Lá na igreja a gente, desde uma série de sermão antiga que foram Gênesis, né? Então fomos ali até o sacrifício de Isaac em Gênesis, e a gente passou a usar o termo cidadãos da Babilônia, não é? Uhum. Então o sujeito, ele vai confiando tanto nele, mas para manter aquilo, ele vai se rendendo às demandas da Babilônia. Passa a ser um trabalho incansável, o dia do Senhor já não é mais preservado, a vida com Deus ela vai ficando para trás, porque você é competente no que você faz. Mas para você continuar sendo competente e tendo sucesso, depende de você. Uhum. Né? Depende exclusivamente de você. E assim a gente vai vendo, né? Pessoas, por exemplo, você já deu esse exemplo, já te ouvi em sermão dando esse exemplo, eu já dei esse exemplo, de estudantes que têm de segunda a sábado para estudar, para o vestibular, para o que quer que seja, né? Para a prova. Mas ele decidiu que no domingo, naquelas 2 horas que ele estaria com seus irmãos, aquele é o dia de estudar. E no final a glória vai ser de quem? Dele, né? Dele mesmo. Que ele quer a glória para ele próprio. Sim. E assim ele começa a construir uma carreira profissional distante de Deus. Né? Uma vida profissional a partir dos estudos, já assim, se afastando de Deus. É verdade. Se a gente for olhar para a orientação que a gente tem na Bíblia, tem muita coisa que fala sobre isso, né? Sobre a nossa dependência de Deus. Mas é curioso que Paulo vai falar lá em Filipenses 2, 12, 13, ele vai falar, e ele encerra esse trechinho falando sobre Deus aquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Rapaz, isso aí é um negócio profundo, isso aí dá uma tese. Porque olha só, a nossa vontade, que é o nosso querer, precisa ter sido efetuada por Deus, que é quem vai realizar. Dá um nó, hein? Dá nó. Porque a gente defende a tese de que a gente não é autônomo, a gente não é uma máquina. Uhum. Nós não somos fatalistas, né? Nós somos seres livres por Cristo para a nossa vida, para as nossas decisões, e a nossa alma é livre nele para a vida eterna. Sim. Beleza. Agora, quando Paulo chega e diz, olha, é Deus quem vai efetuar, ou seja, quem vai executar, quem vai concretizar tanto o querer de vocês quanto realizar. Sabe a que conclusão a gente chega? A gente é totalmente dependente de Deus. Porque se o que a gente quer e o que vai acontecer com a gente em função do que a gente quer, ambas as coisas foram feitas por Deus, não sobrou nada nosso. É só Deus. Uhum. Então, a gente que é cristão, particularmente o cristão reformado, eu preguei domingo, só para você ter uma ideia, preguei domingo, depois se alguém quiser procurar no YouTube daí. Aliás, o YouTube, tanto da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, é IP Bairro Imperial, quanto da IP Esperança NI de Nova Iguaçu, o YouTube da gente tem um acervo muito bom, tá? Isso é o merchan das igrejas da gente. Procura lá. Foi em 10 de outubro de 2025 que eu preguei esse sermão. Eu preguei ali em Romanos 9, de 1 a 18. Rapaz, tudo é Deus. Tudo é Deus. E nós que somos reformados somos muito tranquilos com isso. Porque a gente aprende que a gente precisou dobrar a nossa natureza em Cristo, por causa da obra de Cristo, para poder a gente ser livre das amarras de uma criatura que queria ser maior do que o próprio Criador. Será que é injustiça? De jeito nenhum, diz Paulo. Uhum. Né? Aí eu falei para a igreja que aqueles irmãos que não são
reformados, na sua soteriologia, quando você fala, né, que você acredita na predestinação, na eleição, a primeira coisa que vem é que isso não é justo. Deus escolheu um e não escolheu outro, não é justo. Vejam bem, a resposta desses irmãos é que Deus é injusto. Né? E Paulo diz, diante da pergunta, ele já antecipa essa pergunta. Sim. E ele vai dizer, de jeito nenhum. Né? Depois a gente vai ver na sequência do capítulo que o vaso não pode reclamar do oleiro. Né? Ele não pode dizer para o oleiro, pô, você me fez torto. Né? Eu não tenho asinha, o outro vaso tem asinha. Né? Bom, mas voltando para cá, nós temos essa condição, né? Tanto aquilo que é implantado em nós, quanto vontade, quanto aquilo que é realizado, vem da parte de Deus. O que é muito legal para a nossa vida. Por que isso? Porque a gente tem certeza que o que vier a partir da nossa vontade a se realizar é porque estava no centro da vontade de Deus. A nossa vontade precisa estar submissa à vontade de Deus. Sim. Né? E fazendo aí uma conexão com Efésios 2, aí os versos 9 e 10, né? Fomos criados para as boas obras, que foram boas obras essas, antecipadamente, estou parafraseando o texto, preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, tudo que estamos fazendo, tudo que estamos realizando, sendo bom, honrável, digno, que glorifica a Deus, nós não temos mérito nenhum. Ele preparou tudo para que a gente caminhasse, né, sobre elas. Uma ideia que eu acho que foi o Tim Keller, se eu não me engano, que trouxe essa ideia, né, e outros já replicaram, a ideia de que quando eu faço alguma coisa muito ruim, você me vê fazendo algo ruim, enfim, esse sou eu. Né, porque ainda carrego os traços do pecado na carne. Esse sou eu. Mas quando você me vê fazendo alguma coisa muito boa, um bom pai, um bom pastor, né, marido, que seja, bom profissional, esse é Jesus em mim. Porque Jesus em mim, eu estou ali mostrando a obra que ele preparou para que eu caminhasse nela. Não sou eu. E aí você junta com o texto de Filipenses que você colocou aí, né? Dá aí bastante caldo. Dá. E se a gente for para a Bíblia, é verdade, isso aí tem uma relação muito profunda. Se a gente for para a Bíblia, por exemplo, a gente tem um exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos ajuda. Neemias foi um sujeito que era de profunda oração, mas ele não ficava orando. Ele orava e ia trabalhar. Né? Orare et labutare, né? Sim. Ele orava e trabalhava. Então, cara, ele foi lá, talvez todo mundo que quer ensinar liderança cristã na igreja pega Neemias. Né? É fatal. Tem uns 2, 3 livros aí só sobre Neemias, só para liderança. Porque é um grande exemplo de como você liderar a partir de uma relação íntima com Deus, né? Mas vai liderar, vai trabalhar. E o próprio Paulo, né? Sim. Que fez a mesma coisa, ele foi trabalhar, trabalhou duro, foi um dos caras que a gente, conhecendo a biografia dele pela Bíblia, dificilmente a gente vê um outro sujeito que trabalhou tanto quanto Paulo, mas intensamente dependente do que Deus direcionava a fazer. Da condução. Então são 2 exemplos legais. E a gente, Alan, daqui a uns minutinhos a gente já vai para o final desse podcast, mas tem uma coisa legal para a gente se lembrar, que é uma idolatria que entrou hoje no coração de muita gente na igreja e também no coração de muitos pastores, que é a idolatria da competência. Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer. E toda vez que o cara acha que é mais e mais competente, menos e menos parece que ele se agarra na dependência de Deus. Né? Sim. Ele vai se afastando, ele vai distanciando, e não percebe, né? Não percebe. E detalhe, né? E com um viés teológico distorcido que tem por aí, o cara ainda vai acreditando que todo aquele sucesso
que ele está tendo ali no trabalho, no estudo, que seja, é a mão de Deus sobre ele, né? Assim, de forma inegável, é inegável. O cara, ele está confiando mais nele do que em Deus, está buscando mais suas questões pessoais do que o próprio reino, e está tendo sucesso, e ele está acreditando, porque é o que é dito por aí, não é? Que se você tem alguma, como é que diz? Não é sucesso que o pessoal usa, você tem prosperidade. Prosperidade. Se você tem alguma prosperidade, essa é a prova, é o sinal de que Deus está contigo. Se você está na miséria, então quem seria Paulo, né? Nessa história, se essa teologia fosse real. Mas tem gente acreditando nisso aí. Tem sim. Tem sim. Bom, eu acho que para a gente se prevenir, né, desses exageros, desses excessos, seja de uma fé lânguida, né, preguiçosa, né, inerte, seja desse ativismo, desse arrojo pessoal, a gente tem que lembrar que, sendo cristãos, a gente precisa nunca parar de planejar. A gente precisa planejar na igreja, né? Aquele negócio, não, Deus vai revelar, então eu não planejo nada na igreja. Rapaz, vai planejar, sabe? Para isso que Deus deu massa cinzenta para todo mundo, né? Senão a gente negligencia algo que Deus deu. Planejar, mas o planejamento precisa ser moldado na oração, né? A gente precisa saber, precisa conversar com Deus, planejar em Deus, e para isso a gente precisa orar. Outra coisa que a gente precisa fazer é saber a hora de parar. A gente tem que parar. A gente tem que parar para descansar. A gente tem que parar para se aposentar. A gente tem que parar na vida. Em diversos momentos a gente tem que parar. Inclusive parar quando a coisa está dando errada, né? Tá dando errado. É melhor a gente parar, voltar ao princípio de tudo, que nem a gente canta aquele corinho. Ele está falando da relação com Cristo, mas vamos fazer uma paráfrase aqui. É melhor parar, voltar ao princípio de tudo, do que continuar no erro. Um navio, um avião, você entra na rota, você tira meio grau. Cara, aqui e daqui a 2, 3 milhas, meio grau não vai fazer muita diferença. Mas no meio do Atlântico, você já está perdido. Né? Então, meio grau está errado, é melhor parar, conserta e começa de novo. E outra coisa, Nela, e aí eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Nós não somos super-homens, nós temos limites. Sim. E reconhecer esse limite vai ser primordial para confiar. Aí é um pouquinho até do que eu disse que eu apliquei no domingo agora. No domingo, tem 2 domingos. Reconheça a sua incompetência. Ou seja, a sua falha, né? Eu usei o termo incompetência para chamar a atenção para o significado disso, mas a sua fragilidade. Por quê? Porque vai ser, e aí fazendo alusão ao seu gancho inicial de Calvino, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus, né? E conhecendo a Deus e me conhecendo é uma humildade, ou tem que nascer, né? Uma humildade que te leve, de fato, a uma suficiência em Cristo. E não a uma autossuficiência. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente pode então dizer que ser dependente de Deus, diferentemente do que o ser humano natural diria, é libertador, né? Sim. É você ter certeza de que andar em paz nesse mundo. Claro. Né? É melhor a gente ser dependente de Deus, sabendo quem é esse Deus, do que a gente querer ser o Senhor do mundo. Né? Tem uma obra aí que eu li quando era rapaz, né? E até hoje eu lembro dessa obra. É Peer Gynt, O Imperador de Si Mesmo. Não é uma obra popular, eu acho que ela é de algum autor nórdico, se não me falha a memória. Rapaz, ou coisa deprimente, o sujeito ser imperador de si mesmo. A gente precisa de um rei, sabe? E a gente precisa andar à sombra desse rei, né? Sim. E caminhando para a gente fechar, me fez lembrar aqui uma indicação literária, uma outra, né? Fala aí.
É, Nossa Suficiência em Cristo, John MacArthur. Não sei se você... Conheço. Que livro, Excelente. Eu li esse livro vou jogar aí uns 20 anos. Talvez, por aí. Que livro espetacular. Nossa Suficiência em Cristo, na época, mudou muito a minha forma de ver a vida. E muitos medos, na época, que eu tinha sobre a própria vida, cessaram com esse livro. Legal. Bom, vamos então fazer tudo para a glória de Deus, e a melhor maneira para isso é confiando que Deus está nos guiando pelo melhor caminho, né? Eu quero deixar meu abraço, vou passar para o Alan se despedir, mas fica aqui o meu abraço para você. Deus abençoe você. Não deixe de divulgar, de comentar. Comentários sempre são bem-vindos. Não somente porque você pode até sugerir temas, né? Quem sabe algum tema que você gostaria de ouvir, mas também o comentário ajuda para que outros, né, faz com que o algoritmo lá distribua para outros também. Então, comente, compartilhe, aquela coisa toda que você já sabe, curta e continue acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe você.